prezado Monsenhor Mateus, irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais, que nos acompanham pela rádio. A palavra de Deus hoje vai nos mostrar algo que é muito destruidor na vida do homem. Se tem algo que destrói a vida de um ser humano, se tem algo que aos poucos vai aniquilando a vida do homem, chama-se ciúme. Porque na primeira leitura, quando os dois homens que ficaram na tenda receberam a porção do Espírito, começaram a profetizar, começaram a falar em nome de Deus, começaram a anunciar aquilo que Deus colocava no coração deles. E o que falaram com Moisés? Moisés, fala com aqueles homens para que eles se calem. Em outras palavras, Moisés manda aqueles homens fecharem a boca, não deixa eles falarem nada. E Moisés diz: mas por que isso? É por causa do ciúme. É exatamente por causa do ciúme. O Evangelho, quando chegam perto de Jesus: Senhor, tem alguns aí que estão expulsando o demônio em seu nome, fala para eles pararem. E o Senhor: quem não está contra nós está a nosso favor. Não era o impedimento de fazer o bem, mas era na verdade um grande ciúme que as pessoas tinham. E isso acontece na nossa vida. Se tem algo que destrói um relacionamento, se tem algo que destrói uma amizade, quantas pessoas que foram criadas juntas, viviam juntos quando criança, cresceram juntos na adolescência, na juventude, quando um conseguiu ter um êxito maior, de repente conseguiu estudar, ou conseguiu um emprego melhor, ou então conseguiu por uma situação ou outra se tornar uma pessoa pública, uma pessoa mais conhecida, o outro se afastou dele por ciúme. O outro se afastou dele porque não conseguiu suportar o sucesso do amigo. Tem uma frase que diz: os verdadeiros amigos a gente conhece na hora da dor. Mas na verdade os verdadeiros amigos não é na hora da dor, é na hora do seu sucesso. Porque muitas pessoas se incomodam com o seu sucesso, se incomodam se você vai bem na vida. Se você vai bem na vida, muitos são capazes de afastar de você, porque não suportam as suas conquistas, não suportam a sua alegria, não suportam aquilo que você conquistou, de repente com sacrifício, com luta, com suor. Mas por conta do ciúme, pessoas que eram amigas se afastaram. Pessoas que foram criadas juntos se afastaram. Quando um conseguiu uma promoção, se de repente no local de emprego, o ambiente é agradável, o ambiente é muito bom, pode ter ali numa sala 5, 6 pessoas, mas se uma das pessoas forem promovida, o ambiente muda, porque o ciúme toma conta, porque a inveja toma conta. E a pessoa é capaz de começar a criticar aquele que falava bem, começava a falar mal daquele que elogiava, começa a arrumar defeito para aquele então que era super amigo. Mas por quê? Porque não conseguiu suportar o sucesso da outra, não conseguiu suportar as conquistas do outro. Isso é a palavra de Deus que vai dizer para nós, e isso acontece dentro da própria igreja. Mas fulano, coordenador de grupo de oração, fulano, coordenador da pastoral X, fulano agora está liderando, fulano agora está cantando, está intercedendo, está tocando, ele não tem condições. Ele tem condições sim, é a pessoa que está com ciúme dela, é a pessoa que não está suportando ela servir. Se você fizer alguma coisa boa na vida, vão ter ciúme de você, vão querer te atrapalhar, vão querer falar mal de você, vão querer te caluniar, porque muitos não suportam o sucesso do outro, muitos não suportam o brilho do outro, muitos não suportam a luz do outro. Por isso os verdadeiros amigos nem sempre são aqueles que estão conosco no momento da dor, quando nós estamos chorando, mas muitos se afastam quando nós estamos sorrindo, muitos se afastam quando nós estamos conquistando algo na vida, porque não conseguem. E é isso que a palavra de Deus hoje vem dizer para nós. Isso é destruidor na vida do homem, isso é destruidor na vida do ser humano, aqueles que têm ciúme. Por isso que disseram a Moisés: Senhor, manda eles se calarem. Se calar por causa de quê? Se eles estavam profetizando. E Moisés dizia: que bom seria se todos profetizassem, se todos falassem em nome de Deus. E é por isso que muitas das vezes as situações não vão boas na nossa vida, porque a gente quer impedir a voz dos bons, a gente quer impedir a voz daqueles que anunciam o bem, a gente quer atrapalhar aqueles que estão fazendo alguma obra boa, por ciúme, por inveja. Isso é diabólico, isso não é de Deus.
O que é de Deus é o quê? É aquilo que promove a paz, é aquilo que promove o bem-estar. Mas a partir do momento que o ciúme quer calar a voz do outro, quer impedir o trabalho do outro, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Por isso que Moisés fala, é por ciúme que está fazendo isso? Moisés ainda fala, é por ciúme que você está mandando ele parar de profetizar? É por ciúme que você está falando para ele não falar mais? É por ciúme. Porque muitas das vezes é exatamente o ciúme, se coloca defeito onde não existe defeito, aponta erro onde não existe erro, exatamente para atrapalhar. Quantos relacionamentos, quantas amizades que desde criança, eu volto a dizer, desde criança estavam juntos. Quando um deu um passo a mais, subiu um degrau a mais, o outro se aborreceu, o outro se afastou, o outro não suportou aquilo dali. Isso acontece na sua vida profissional, isso acontece na sua vida familiar, isso acontece na sua vida religiosa. Tem pessoas que não conseguem conviver com isso. Elas querem viver bem enquanto você estiver igual a ela. A partir do momento que você conquistar algo a mais do que ela, ela já não suporta a sua amizade. Ela já não consegue conviver bem com você. Ela já olha para você de maneira diferente. Mas isso não pode existir dentro de cada um de nós, que as pessoas tenham inveja de nós, ciúme de nós, mas que não sejamos nós a ter ciúmes de ninguém. Que não sejamos nós a ter esse coração que de repente se afasta porque não consegue conviver. Hoje a palavra é clara para cada um de nós. Quando as pessoas chegavam perto de Jesus, Senhor, estão fazendo isso, estão expulsando o demônio, mas o que isso tem de mal? O próprio Jesus fala, quem não está contra nós, está a nosso favor. E nós queremos o quê? Achar, delegar as pessoas aos quais podem fazer as coisas. Quem escolhe é o Senhor, quem capacita é o Senhor, quem dá o poder do Espírito Santo é o Senhor. Isso não é nosso. Deus dá, Deus tira, Deus coloca quem Ele quer para coordenar a igreja, Deus coloca quem Ele quer para fazer as coisas da igreja. Deus não nos escolhe por capacidade. Infeliz é aquele que acha que é escolhido por Deus por ter capacidade, porque a capacidade não é nossa, a capacidade é de Deus, o poder é dele, é Ele que dá a unção, é Ele que dá o direcionamento. Mas quando a pessoa se sente capaz, quando a pessoa se sente nas condições de assumir aquilo dali, é porque o lado humano dela está gritando, e nós precisamos entender que nós somos totalmente dependentes de Deus, dependentes da graça de Deus, dependentes da sabedoria do Espírito Santo. Nós precisamos da graça para conduzir tudo aquilo que nós fizermos, seja a nossa vida profissional, pessoal, particular, familiar, seja onde for, nós precisamos da graça de Deus. Deus tem uma frase tão conhecida: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Deus não nos escolhe por capacidade, mas Ele nos capacita quando Ele nos escolhe. E quando Deus nos escolhe, nós devemos nos colocar e vencer essas barreiras que muitas das vezes quer te desanimar. Quantas pessoas que deixam de servir na igreja exatamente por conta disso, com medo do julgamento, com medo das críticas, com medo das pessoas falarem que você não tem condições, que você não pode, que você não tem vida para isso, que você não tem conhecimento para isso, que você não tem capacidade para isso. Que bom que você não tem, porque é para você mesmo que o Senhor veio. É para mim mesmo que Ele veio, para nós que não temos nenhuma capacidade. Que capacidade que nós temos? Que condições que nós temos? Então nós devemos vencer essas barreiras que tentam impedir a voz de Deus em cada um de nós. Não se cale. Não se cale de fazer o bem, não se cale de falar o bem, não se cale de anunciar as coisas boas, mesmo que ao seu redor esteja cercado de pessoas ciumentas. Mesmo que ao seu redor você esteja cercado de pessoas que estejam dizendo para você: para com isso está horrível, para com isso você não sabe fazer, para com isso você não tem capacidade. Você tem condições, você tem capacidade. O que ela tem é ciúme de você. O que ela não suporta é aquilo que você foi chamado por Deus. E se nós formos chamados por Deus, nós devemos fazer e fazer bem feito, independente das situações que nos cercam. Porque foi assim com Jesus: Senhor, olha o que eles estão fazendo,
Foi assim com Moisés: Senhor, Moisés, manda que eles se calem. Não cale a sua voz, deixa Deus te usar, deixa ser um instrumento de Deus por onde você passar, porque é assim mesmo. Quanto mais você se entrega, mais Deus vai te iluminando, mais Deus vai te dando sabedoria, mais Deus vai te capacitando, e mais os corações ciumentos vão se irritando, e mais os corações ciumentos vão querer te atrapalhar, mais os corações ciumentos não vão suportar, até chegar um tempo de se afastar de você. Mas quem se afastar de você por ciúme, não se preocupe, porque ele não quer o seu bem. Quem se afastar de você porque você conseguiu de repente um emprego melhor, você passou num concurso, você fez uma faculdade, e essas pessoas não estão conseguindo conviver com o seu sucesso, não se preocupe. Se você teve um êxito profissional, não se preocupe, porque elas do seu lado, elas vão te atrapalhar. Não se preocupe, deixa Deus curar o coração delas, depois elas vão voltar para viver bem com você, porque senão pode ser muito mais prejudicial essa pessoa do seu lado do que essa pessoa longe de você. Deixa Deus trabalhar no coração dela, deixa Deus libertar essa dureza, deixa Deus curar essa maldição no coração dela, que é o ciúme, e depois ela volta a viver bem com você, porque as pessoas que não querem o nosso bem, elas não devem estar do nosso lado. Por mais que você queira essa pessoa do seu lado, mas se ela não suporta o seu sucesso, se ela não suporta a luz que está sobre você, se ela não suporta conviver com o seu brilho, não se preocupe, porque ela tem pouco para te oferecer. Mesmo você querendo ela do seu lado, quem tem para oferecer a ela é você, e não ela para você, porque o que ela tem para oferecer para você é maldade, é ciúme, e o ciúme é destruidor. Famílias, pessoas, amigos se afastaram exatamente por não ter outro motivo que não seja o ciúme, e foi criado um motivo para justificar, porque a pessoa não teve coragem de dizer: eu me afastei porque eu não estou conseguindo conviver com a fama dele, eu não estou conseguindo conviver porque ele arrumou um bom emprego, eu não estou conseguindo conviver porque ele foi promovido no seu emprego, eu não estou conseguindo conviver porque agora ele é pregador de um grupo, ele é pregador dos encontros, porque ele está cantando na igreja e eu não consigo, eu sou desafinado, eu não sei cantar, eu sou horrível para cantar, e ele está cantando super bem na Santa Missa, então eu vou me afastar dele, eu vou criticá-lo. Gente, é assim que acontece, exatamente assim que acontece, mas nós não podemos nos desanimar, não podemos desanimar, passa por cima, peça a Deus a graça, deixa muitas das vezes entrar no ouvido, sair no outro, e não se limita ao ciúme do outro. Não seja refém do seu ministério, do chamado que Deus te fez, por conta do ciúme do outro. Muito pelo contrário, você fazendo, quanto mais você fizer, mais a graça de Deus estará sobre a sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.